Se você quer melhorar o seu desempenho na cozinha ou busca uma carreira na gastronomia, seja bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas incríveis com histórias e técnicas, a teoria e a prática no mesmo lugar. Vamos começar! Ditado popular é uma frase de autor desconhecido, repetida diversas vezes, que costuma expressar um pensamento sobre a vida comum naquela população. Ô Félix, você tem certeza que o texto do programa de hoje está certo? Porque o nosso tema é gastronomia e não língua portuguesa. É que tem um ditado popular que define muito bem a receita desse episódio. Deixa eu adivinhar. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Não. Panela velha é que faz comida boa, hein? Muito menos. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. É a definição perfeita para a verrine, nome dado a pratos normalmente sobremesas servidos em copos pequenos. E qual a verrine que nós vamos ter no episódio de hoje? Aí é surpresa. Melhor deixar para a Marília Crossi, docente do Senac especializada em confeitaria, contar pra gente. Conta aí, Marília, o que vai ter na sua verrine? Oi, Félix. Oi, Areta. Félix, na minha verrine vai ter amêndoa, limão, então eu vou usar siciliano, Tahiti, para ficar bem perfumado e aromático. A verrine, como a gente tradicionalmente conhece, nada mais é do que, bem o comecinho dessa palavra se refere, verre, né? Se refere a copo em francês. E aí, tradicionalmente, ela é conhecida por qualquer sobremesa montada dessa forma. Mas não é qualquer copo. São copinhos pequenos, daquele de shot, sabe? Similares àqueles de docinho que geralmente a gente encontra em festa. Então, quando a gente fala de verrine, eu não tô me referindo a um local específico de nascimento dessa sobremesa. Isso porque verrine sempre se refere ao recipiente em que a sobremesa será ofertada e assim por diante. Combinado? Muito bom, Marília! Então agora vamos conferir a receita de verrines de limão. A verrine, tecnicamente, para ser considerada uma verrine, além de estar naquele copinho, né, menorzinho, ela precisa ter no mínimo 3 texturas diferentes. Então eu vou começar pelo meu crocante. O que eu vou fazer aqui é um crumble de amêndoa. Crumble nada mais é do que um crocante feito de algum saborizante que você queira, mas ele pode simplesmente ser feito com farinha, açúcar e manteiga. No caso, eu trago a farinha de amêndoa para trazer um pouco mais de sabor. Na verdade, o método de preparo é super simples. A gente vai primeiro colocar a manteiga nesse recipiente, né, um recipiente maior. Todos os ingredientes vão juntos, exceto a amêndoa. A amêndoa entra por último, tá bom? O açúcar, a farinha de trigo e, por último, a farinha de amêndoa. Eu vou começar mexendo um pouquinho com a espátula, mas o segredo aqui é você não incorporar 100%, porque como a gente tá falando de uma manteiga que ainda vai precisar ficar em pedacinhos, sabe, meio uns nacos de manteiga, então a gente vai deixar isso aqui só em uma farofinha mais úmida. Nesse momento em que ele já tá aqui um pouco mais sequinho, por assim dizer, eu vou vir com a mão mesmo. Isso aqui é o que a gente chama dentro da confeitaria de sablage, que traz a denominação de transformar em areia essa base de massa. Esse movimento é com a ponta dos meus dedos, tá bom? Nesse caso, quanto mais fresquinha tiver a sua manteiga, melhor. Aqui eu vou fazer o seguinte processo. Você vai ver que ela tá bem pedaçuda, ó, tá? Eu não vou incorporar muito. O que vai acontecer? No momento em que eu colocar ela no forno, esse açúcar vai dourar, a farinha vai tostar e aí a gente vai ter uma farofinha crocante, super gostosa, docinha e com sabor de amêndoa que vai fazer toda a diferença na nossa verrine. Então agora a gente vai colocar para assar e para isso eu vou colocar em uma assadeira forrada com um tapete de silicone. A gente vai espalhar mesmo, ó. Pode deixar ela bem espalhadinha, tá?
O importante aqui é, no momento em que você colocar no forno, ela vai ser assada a 160 graus, tá bom? E a gente vai sempre mexendo essa farofa, né, a cada mais ou menos 3 a 5 minutos. Você vai perceber que a parte da lateral, ela tende realmente a caramelizar mais rápido. E a gente não quer que a parte de baixo queime ou doure, né, e a parte de cima continue branca. Então, para isso, a cada intervalinho aí, mais ou menos de uns 3 minutinhos, você vai mexendo todo mundo. Pode fazer esse movimento se quiser, ou mesmo trazendo a espátula, né, a massa de baixo para cima, até que ela fique douradinha. Vamos lá? Momento de preparar o nosso creme, que é o famoso Lemon Curd. Esse creme que é super aveludado, de limão e é extremamente aromático e ácido. Para esse creme a gente vai precisar de ovos inteiros, suco de limão, pode ser só siciliano, siciliano mesclado com Tahiti, como que eu tô usando aqui, açúcar refinado e manteiga. A manteiga precisa ser sem sal e extremamente gelada. Esse creme, ele é espessado pelos ovos, ou seja, ele fica grossinho por conta deles, mas ele só monta, ou seja, ele se torna um creme grosso, brilhante, delicioso por conta da manteiga gelada. Preparou o creme, ficou grossinho, né? Começou a espessar, a gente vai ver aqui, você vai pegar a manteiga gelada e aí adiciona de uma vez só, mexendo vigorosamente. Tem que mexer com muita vontade mesmo, tá bom? Vamos, então olha só, na hora de começar a preparar a receita, separou todos os ingredientes, mas a manteiga a gente deixa na geladeira. Bem gelada. É, não pode tirar Só antes. tira na hora de colocar. E detalhe importante, sem sal. Panela fora do fogo primeiro, eu vou entrar com o açúcar, os ovos. É importante que você desfaça bem e homogenize super bem esses ovos. Não precisa peneirar, fica tranquilo, ele não vai coagular, ele não vai cozinhar ali no fogo. Mas é importante que você misture muito bem. Agora é a vez do suco do limão. Agora que a gente colocou o suco de limão, a gente vai mexer bem com o fouet. E quando a gente entrar com ele no fogo, a gente não vai parar de mexer nenhum segundo. E sempre em fogo baixo. Parar. Tem que ser aquela mexida vigorosa. No pique, não pode parar, Pode até parar. ficar pronto. E agora é mexer sem parar. Os ovos aqui, eles fazem o papel de espessar, ou seja, ele vai engrossar um pouco esse nosso lemon curd. A estrutura mesmo vai vir da manteiga. Se você não tiver um fouet, um batedor de arame na sua casa, você até pode mexer com a espátula, mas você precisa ser muito cuidadoso, porque caso contrário, ele pode sim vir a coagular se você não mexer muito rápido, tá bom? Então, o lema aqui é rapidão, vai lá, se joga. Caso você perceba que, de repente, no final do processo, antes de colocar a manteiga, deu uma coaguladinha, você pode peneirar, tá bom? E tá tudo certo. O ponto é esse aqui, ó. Ele vai parecer um mingauzinho bem delicado. O detalhe e o grande segredo realmente desse preparo é que ele só vai ficar bem estruturado depois de refrigerado, principalmente por conta da manteiga. Então, manteiga super gelada, a gente coloca tudo de uma vez. E aí, tem que mexer com vontade. Se a manteiga não for homogeneizada super rápido ou não estiver tão gelada, ao invés de montar esse creme, ou seja, estruturar, ela vai começar a soltar tanta gordura que a gente perde o creme. Por isso é importante você fazer assim com vontade, tá? Bonito, hein? Olha essa textura, já dá vontade de meter uma colherada ali. Creme pronto, agora a gente vai colocar um filme PVC bem em contato e levar para a geladeira de preferência de um dia para o outro, para que ele fique firme e essa manteiga estruture. O bom é que aqui, como tem açúcar e tem o ácido, a manteiga, apesar de endurecer na geladeira, não vai deixar ele firme, firme, firme. Ou seja, a gente vai conseguir controlar essa intensidade e ele vai ficar tão cremoso quanto aveludado. Eu vou colocar lá.
Marília, nós estamos adorando a receita, mas você poderia explicar pra gente onde encontramos a farinha de amêndoas para comprar? A farinha de amêndoa você pode encontrar em qualquer loja que venda produtos de confeitaria e farináceos. Se você, mesmo assim, não encontrar, você pode triturar a própria amêndoa e tá tudo certo. Você pode sim substituir por outra farinha de oleaginosa, como amendoim, macadâmia e assim por diante. Eu aconselho, inclusive, mesclar com a própria oleaginosa, como foi o caso aqui. Farinha de amêndoa e amêndoa triturada. E Marília, tem algum segredo para o crumble ficar super crocante? Olha, um super segredo para ele ficar assim muito crocantão é você, antes de colocar para assar, deixar ele congelar ali por pelo menos uma meia hora. Isso vai fazer com que a manteiga fique mais firme e derreta menos ainda no forno, ou seja, o crumble ultra crocante. Marília, como eu identifico o ponto ideal do curd de limão? Pra gente saber se o creme de limão tá no ponto, é legal que você fique de olho e depois de cozinhar, de 3 a 5 minutos e ele vai ficar mais grossinho, começar a desenhar, ficar um pouco mais espesso. Aí tá pronto, é só colocar a manteiga gelada e tá tudo bem. O máximo de sabor e o mínimo de espaço. Essa verrine de limão da Marília tem tudo para conquistar o seu coração. Você não pode perder a próxima parte da receita. Fica com a gente e descubra no próximo bloco. Estamos de volta. A docente Marília Cross ensina a preparar uma deliciosa sobremesa com uma apresentação diferente, a verrine de limão. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Marília. Já preparamos o nosso crumble e a gente também já fez o lemon curd. Então agora chegou a hora de preparar a nossa cobertura, que é um dos cremes que vão trazer aquela outra textura. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa de 3 diferentes? Então ele aqui vai ser todo especial. Eu tenho nata bem gelada, tá bom? Se você tiver, de repente, uma nata que não estiver super geladinha, o que vai acontecer é que ela vai virar manteiga super rápido. A nata, ela vai virar um chantilly, bem delicadinho e leve. Então, para isso, a gente vai trabalhar batendo esse creme em velocidade média alta, sempre fazendo assim um vai e volta. A gente precisa, na verdade, controlar para que ela não bata excessivamente. Conforme o creme for desenhando, a gente vai começar a averiguar se tá tudo certo. E é isso aqui que ele tem que ficar, ó. Um creme leve com piquinho macio. Por enquanto, a gente ainda vai colocar o leite condensado, então ele torna a bater mais um pouco, tá bom? É coisa de 1 minutinho. O leite condensado aqui, ele vem no lugar do açúcar. Eu gosto bastante porque eu acho que ele fica menos granuloso, mas se você preferir, poderia ser açúcar refinado, pode ser um açúcar mascavo, qual você achar que combina melhor com o restante da sobremesa. Areta, eu vou preferir sempre o leite condensado, e você? Mas quem vai tirar o leite condensado da receita, Marília? Não existe. Pode manter, Marília. Deixa o leite condensado aí. Agora que eu já bati, e a gente vai perceber que já tá pronto, mas calma que eu te mostro, tá? Eu vou colocar, antes de fazer aquele 1 minutinho final, um pouquinho de raspa de limão Tahiti e de limão siciliano. Agora eu vou transferir para um outro recipiente e a gente vai armazenar esse creme na geladeira até o momento de montagem. Porque, na verdade, ele não deixa de ser um chantilly, então precisa ficar refrigerado. Nossa, aí fica bonito mesmo. Já dá vontade de ir provando tudo antes da receita estar finalizada. Ai.
Para você armazenar sempre cremes frios, né, você precisa também fazer a cobertura dele com filme PVC. Isso porque a gente evita que, de repente, outros cheiros, né, que tem ali na geladeira consigam aderir a esse creme, ou seja, a gente consegue mantê-lo 100% perfeito. Por isso que eu vou cobrir e vou colocar na geladeira. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a montagem da nossa verrine. Crumble pronto e os cremes também, e olha que coisa mais linda que fica. Ele fica todo pedaçudo mesmo, desse jeito, ó. A amêndoa fica bem crocante, ele fica bem douradinho. E no momento que a gente for colocar no copinho, a gente vai dar só uma leve quebradinha. A intenção aqui é que ele fique com pedaços um pouco maiores, um pouco menores, pra que dê essa crocância, sabe? Então a gente também não vai ficar esfarelando muito, não. Eu vou deixar ele aqui do lado. Aqui eu já tenho, então, o lemon curd, que já tá geladinho, e o nosso chantilly de nata. Eu vou começar a montagem sempre pelo crumble, então eu vou deixar esses dois de ladinho. Aqui eu trouxe algumas opções pra vocês, tá? Isso porque a verrine, apesar de ser um copinho pequenininho, vai que de repente você quer receber aí na sua casa e quer servir em tamanho maior. Aquela sobremesa mesmo pra impactar todos os seus convidados. Esse aqui é o tamanho perfeito ou até mesmo esse. Então a gente vai te ensinar duas outras opções. E aí, com a mão mesmo, eu vou colocar um pouquinho aqui no fundo, ó, desse jeito. E aqui a gente já vai reservar esse. Venho pro segundo. Se certifica que tá vindo massa e também um pouquinho de amêndoa, tá bom? Copinhos preenchidos, agora eu vou começar a colocar os cremes na manga. E a manga de confeitar, eu vou fazer duas formas diferentes. Então aqui eu tenho uma manga de confeitar, eu vou abrir como se fosse uma manga de camisa, dobrando, tá? Como eu não tô trabalhando com bico, eu só vou dobrar essa pontinha, encaixar aqui embaixo e com a minha mão eu vou acomodar essa manga lá pra dentro. E agora eu vou preencher mesmo com o curd. O curd fica nessa textura de mousse, ó, sabe? De creme, de... Nossa, ele tá assim super aveludado, a coisa mais linda. Pra comer de colher, assim, já ia estar perfeito. Você com certeza já ia atacar antes, né? Se eu tô salivando aqui, você imagina fazendo. Eu te conheço. Ah, não, eu já tinha pegado uma colherada já. Eu coloco de longe mesmo, essa colher maior é proposital, tá? É pra eu pegar a maior quantidade e despejar ele mais de cima, justamente pra que eu não suje tanto a lateral da manga. Dobro de novo. Agora, com o auxílio da tesoura, eu vou cortar só a pontinha e assim, deixar um buraquinho pequenininho. Porque como vocês perceberam, o creme tá aveludado, mas ele não tá super consistente. Então, se eu fizer um corte muito grandão, ele vai começar a sair sozinho. E a gente também não quer isso, tá? Então, venho aqui, bem nessa pontinha aqui, eu vou fazer um corte já no meu prato, pra facilitar. Ó. E aí, agora eu vou pegar um por vez, tá? Vou começar a dispor o meu creme no centro. Eu não preciso ficar girando tanto, tá? Ó. Acomodo e aqui eu deixo de lado. Vou sempre do centro para as extremidades, tá? Principalmente para começar a tampar esses buraquinhos aqui que ficam normalmente. E aí eu venho devagarinho, só preenchendo um pouco mais. E com o movimento circular da própria manga, eu vou chegando esse lemon curd nas paredes, tá bom? E ó, não precisa se empolgar e colocar uma camada muito espessa. O lemon curd, ele é ácido, lembra? Então, se ele tiver aqui numa quantidade muito grande, desproporcional para a cobertura ou para o crumble, a gente acaba tendo muita acidez e aí não fica tão agradável a degustação. Eu vou me controlar. Eu vou ter que me controlar. É muito ácido. Às vezes menos é melhor mesmo. Como o crumble ele tem pedaços ora menores, ora maiores, pode ser que de repente você tenha um lemon curd que ficou um pouquinho para cima. A única coisa que é importante a gente pensar é na espessura, para ficar uma quantidade equilibrada, e que na hora, né, de colocar a cobertura, que é o meu chantilly de nata, eu só não posso também ter muita altura para cima, senão fica desproporcional. Ou seja, em uma taça como essa, é importante que eu ainda respeite, sabe assim, pelo menos uns milímetros ali da borda, justamente para que fique mais bonito e elegante.
Agora eu vou reservar e aí a gente começa a trabalhar com o nosso chantilly. Agora, pra gente aplicar a nossa cobertura, eu também vou usar uma manga, só que vou usar um bico, tá? Vou encaixar o meu bico, esse aqui é um bico pitanga. Se de repente você encontrar ele, quiser usar ou até outro, fica à vontade. O design é seu e eu espero que você use a criatividade mesmo. Eu vou encaixar ele bem retinho, então, até ele travar. Quando ele travar, eu vou voltar um pouco esse bico e vou cortar a pontinha aqui da manga, desse jeito. E aí, a gente vai usar ele bem travadinho. Você vai perceber que ela tá bem, olha que coisa gostosa, ela tá parecendo uma mousse, que dá vontade de comer de colher mesmo. Ó. E ela fica desse jeitinho por conta das raspas dos cítricos. Elas vão começando a aerar o nosso preparo e aí ele fica super levinho. Vou reservar aqui. E aí eu vou começar a trabalhar um por vez, tá? Eu apoio os meus cotovelos aqui para facilitar o trabalho. Com essa mão aqui, que é minha mão de apoio, eu vou segurar o meu bico para ficar bem retinho e eu vou fazer uma pressão constante. Para ele ficar desse jeito. Então, retinho, aperto sem encostar no lemon curd. É tão bonito ver a técnica da Marília, né? Ela trabalhando. Meu, é uma perfeição, é uma delicadeza e tudo parece que fica Fácil. incrível. Esse aqui eu vou fazer a mesma forma, eu gosto quando ele vai crescendo, ó. E detalhe, eu adoro quando o lemon curd fica aparecendo. Eu acho que a sobremesa fica ainda mais divertida e fica mais... desperta a curiosidade, sabe? Das pessoas quererem logo provar o que tem ali embaixo. Já esse aqui, eu vou ensinar pra vocês um outro método. Se você não tiver o bico ou de repente não encontrar, você pode fazer quenelle, que a gente chama. Que é bem semelhante ao que a gente faz com o bolinho de arroz, sabe? Eu tenho 2 colheres de sopa de tamanhos aproximados. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho com uma e com a outra e vou fazendo esse movimento, ó. Criando uma certa pressão. E aí eu venho e coloco aqui em cima. Se você quiser ainda maior, você pode complementar e fazer ela bem altinha. Por cima, você pode finalizar com raspas de cítricos ou mesmo com amêndoas ou um pouquinho do crumble se você quiser. A ideia é que você aproveite essa sobremesa e perceba que a criatividade no momento também da finalização pode ser um super diferencial. Nossa, Marília, que incrível! Mas me diz uma coisa, em que outras receitas eu posso usar o curd? O curd você pode fazer, de repente, tortas, montar sobremesas, rechear panetones e mais uma infinidade de preparos. Ele é um creme super versátil e a acidez dele vai bem com muitas sobremesas doces em geral, principalmente quando a gente trabalha chocolate branco como base. No curd, posso substituir o limão siciliano por outra fruta? Super pode. Eu aconselho que você substitua por maracujá, tangerina. Frutas cítricas em geral vão muito bem e fica delicioso, além de super perfumado. Que outras opções de verrine você recomenda? São sempre doces ou posso fazer verrines salgadas também? Se você quiser, pode sim fazer salgada, como mousses de queijo ou de repente até de embutidos em geral. No caso das doces, vão muito bem as de fruta vermelha, frutas ácidas ou mesmo de chocolates. Se você de repente também combinar café, fica surpreendente. Areta, Félix, olha só o momento em que a gente chegou. Melhor parte, né? A degustação. Se vocês estivessem aqui, ó, eu até poderia repartir com vocês. E como eu não sou boba nem nada, ao invés de pegar o pequenininho, que é a nossa verrine clássica, eu vou logo pegar a taça grande, porque eu gosto é disso. Ó, certifica que veio todo mundo e bora. Ela é das minhas. Não é boba mesmo. Ó, se eu posso descrever essa verrine pra você, é perfeita. O lemon curd, ele faz a boca salivar e pedir mais, sabe? Aquela coisa tipo da gente precisa de mais. E aí, quando vem o chantilly, ele vem tão sedoso que ele quebra completamente a acidez. Eu realmente vou comer essa taça inteira. Então, ó, eu já provei, amei e eu espero que você em casa faça também.
Então, Areta, Félix, um super beijo e pro pessoal de casa, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Enquanto isso, eu vou comendo a minha. Tchau, Marília. Obrigada, viu? Adorei essa receita. Tchau, Marília. Olha, Félix, na próxima festinha que eu der lá em casa vai ter verrine com certeza. E Areta, vai ser sucesso com certeza. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau!